Testemunho de fé e restauração, quando Deus transformou a dor em vitória. Querido irmão, querida irmã, venha comigo ouvir este testemunho que vai fortalecer a sua fé. Não é uma história inventada, não é um caso de revista, mas é a vida real de um casal que, em meio a uma tempestade que parecia não ter fim, experimentou o poder e a misericórdia do Senhor. Se você está passando por uma prova difícil, se o seu coração está ferido, se parece que não há mais saída, eu peço que você leia até o final. Porque Deus não desampara os seus filhos. Ele está vendo a sua dor, e se você confiar nele, ele vai fazer coisas que vão além do que a gente pode imaginar. O começo de tudo, um lar que parecia feliz. Era uma família como tantas outras na igreja. O irmão Marcos e a irmã Ana, casados há quase 10 anos, com 2 filhos pequenos, sempre presentes nos cultos, cooperando na obra do Senhor. Marcos trabalhava como mecânico em uma oficina, e Ana cuidava das crianças e da casa. De fora, tudo parecia bem. Mas como a gente sabe, o inimigo não descansa, e às vezes as batalhas mais difíceis são aquelas que a gente não vê chegando. Ana sempre foi uma mulher dedicada. Levava as crianças para a escola de domingo, participava das reuniões das irmãs, e estava sempre disposta a ajudar quem precisasse. Marcos, por sua vez, era um homem trabalhador, mas nos últimos meses tinha ficado mais quieto, mais distante. Ana percebia, mas achava que era só o cansaço do trabalho. Até que um dia, algo mudou. O gemido que quebrou o silêncio. Era uma noite de quarta-feira depois do culto. Ana tinha colocado as crianças para dormir e estava arrumando a cozinha quando ouviu um barulho vindo do quarto. Um gemido baixo, quase abafado, mas que a fez parar no meio do que estava fazendo. Ela pensou, será que o Marcos está com dor? Será que está passando mal? E foi até a porta do quarto, que estava entreaberta. O que ela viu a deixou paralisada. Marcos estava no telefone, com o rosto virado para a parede, falando baixo, mas com uma voz que Ana nunca tinha ouvido antes. Era um tom diferente, íntimo, como se estivesse conversando com alguém muito próximo. E então ela ouviu claramente. Eu também sinto sua falta. Não aguento mais esperar para te ver. Ana sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. O coração começou a bater tão forte que ela teve medo que ele ouvisse. Sem fazer barulho, ela recuou e foi até a sala, sentando-se no sofá com as mãos trêmulas. Não pode ser. Não é possível, pensava. Mas algo dentro dela já sabia a verdade. Ela pegou o celular que estava na mesa e, sem pensar 2 vezes, ligou para o número que aparecia na tela do telefone de Marcos. Era uma mulher. Uma voz feminina suave atendeu. Alô? Ana não conseguiu falar. Desligou o telefone e deixou o aparelho cair no chão. As lágrimas começaram a cair sem controle. Meu Deus, o que eu faço agora? A noite que parecia não ter fim. Ana passou a noite em claro. Não chorou alto para não acordar as crianças, mas as lágrimas molhavam o travesseiro enquanto ela orava em silêncio. Senhor, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Ela lembrava de todos os anos de casamento, das promessas trocadas no altar, dos momentos felizes com os filhos. Como podia tudo desmoronar assim do nada? E o pior, como ela ia enfrentar isso? Denunciar? Brigar? Separar? As dúvidas a atormentavam. Quando o sol começou a nascer, Ana tomou uma decisão. Ela não ia confrontar Marcos na hora. Não ia gritar, não ia fazer escândalo. Primeiro, ela precisava ter certeza. E mais do que isso, ela precisava ouvir a voz de Deus. A prova que não podia ser negada. Nos dias seguintes, Ana começou a prestar mais atenção. Marcos saía mais cedo para o trabalho, chegava mais tarde, e sempre tinha uma desculpa. Fiquei até tarde na oficina, tive que ajudar um cliente. Mas Ana notou que ele tomava banho assim que chegava em casa, como se quisesse lavar algo mais do que a sujidade do trabalho. E o celular, que antes ficava largado em qualquer lugar, agora ele levava até para o banheiro. Até que numa tarde, enquanto Marcos estava no chuveiro, o telefone dele tocou. Era uma mensagem. Ana não queria bisbilhotar, mas algo a impulsionou a olhar. Era uma foto. Uma foto de Marcos com uma mulher, os dois sorrindo, em um lugar que claramente não era a oficina. E a legenda dizia, não vejo a hora de repetir isso logo. Ana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não tinha mais dúvida. Não era imaginação, não era paranoia. Era real. Seu marido a estava traindo. Ela guardou o celular no lugar e foi até o quarto, sentando-se na beira da cama com as mãos tremendo. Senhor, o que eu faço? Como eu vou agir? Eu não aguento essa dor. E então ela se lembrou das palavras do irmão na reunião de domingo. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Ana respirou fundo e fez uma oração que saiu do fundo da alma.
Senhor Jesus, eu não sei o que fazer. Meu coração está partido. Mas eu confio em Ti. Me dá força para passar por isso da maneira que agrada a Ti. Não deixe que o ódio entre no meu coração. Mostra-me o caminho. A decisão que mudou tudo. Ana poderia ter feito muitas coisas. Poderia ter gritado com Marcos, poderia ter contado para todo mundo, poderia ter pegado as crianças e ido embora. Mas ela decidiu fazer diferente. Ela decidiu ficar firme. No domingo seguinte, ela foi para a reunião como sempre. Não faltou. Não deixou que a dor a afastasse da casa do Senhor. E enquanto cantava os hinos, ela sentia uma paz que não vinha dela mesma, mas que só poderia vir de Deus. Depois do culto, ela procurou a irmã mais velha, uma mulher de muita experiência na fé, e contou tudo. Sem rodeios, sem enfeites, apenas a verdade. A irmã ouviu com atenção, e depois de um momento de silêncio disse: Ana, isso dói muito. Mas Deus pode restaurar. Ele pode mudar o coração do Marcos. Mas você precisa estar firme. Não é fácil, mas é possível. Ana saiu dali com um pouco mais de esperança. Não era uma esperança de que tudo ia se resolver magicamente, mas uma certeza de que se ela confiasse em Deus, Ele não a abandonaria. O confronto, verdade e arrependimento. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Ana sentou com Marcos na sala. Ele estava assistindo televisão, distraído, quando ela desligou a TV e olhou nos olhos dele. Marcos, a gente precisa conversar. Ele olhou para ela, surpreso. O que foi, Ana? Tá tudo bem? Ela respirou fundo e com voz firme, mas sem ódio, disse: Eu sei do que está acontecendo. Eu sei da outra mulher. Marcos ficou pálido. Por um momento pareceu que ia negar, mas então baixou a cabeça. Ana, Não, ela interrompeu. Não me venha com desculpas. Eu não quero saber os detalhes. Eu só quero saber uma coisa. Você ainda ama a gente? Você ainda quer essa família? Marcos começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento ainda, eram lágrimas de vergonha, de culpa. Ele contou que tinha conhecido aquela mulher no trabalho, que tudo começou com conversas inocentes, mas que tinha ido longe demais. Que ele não sabia como tinha chegado naquele ponto, mas que agora não sabia como sair. Ana ouviu tudo em silêncio. E então ela fez algo que surpreendeu até ela mesma. Marcos, amanhã a gente vai na reunião. E você vai conversar com o irmão mais velho. Porque se a gente vai continuar juntos, tem que ser do jeito de Deus. Não do nosso jeito. Marcos concordou, envergonhado, mas aliviado por não ter sido expulso de casa na hora. O caminho da restauração. Não foi fácil. Nos dias seguintes, Marcos pareceu perdido. Ele chorava muito, pedia perdão, mas Ana sabia que o arrependimento verdadeiro não vem só de palavras, vem de ações. Então, ela continuou firme. Não deixou de orar por ele, não deixou de ir às reuniões, e não deixou que o ressentimento tomasse conta do seu coração. Marcos, por sua vez, começou a mudar. Ele parou de sair sem avisar, começou a ajudar mais em casa, e o mais importante, voltou a buscar a Deus de verdade. Ele foi até o irmão mais velho, confessou tudo e pediu orientação. O irmão o aconselhou a se afastar completamente daquela mulher, a se dedicar à família e à obra do Senhor, e a buscar o batismo nas águas, se ainda não tivesse feito. Marcos já era batizado, mas tinha se afastado da comunhão. Então, ele decidiu que ia renovar o seu compromisso com Deus. E Ana, mesmo com o coração ainda dolorido, decidiu apoiá-lo. A mudança que veio de dentro. As semanas foram passando, e aos poucos, Ana começou a notar uma diferença real em Marcos. Ele não era mais o mesmo homem frio e distante. Ele chorava nas reuniões, pedia perdão a Deus em voz alta, e começou a servir na igreja, ajudando na limpeza do templo, visitando os irmãos doentes. Um dia, depois de um culto muito forte, Marcos se aproximou de Ana e com lágrimas nos olhos, disse: Ana, eu não mereço você. Não mereço essa família. Mas eu juro por Deus que eu vou ser o marido que você merece. Eu vou ser um pai presente. Eu vou servir a Deus até o fim da minha vida. Ana olhou para ele e viu algo que não via há muito tempo: sinceridade. Não era mais aquele homem cheio de desculpas. Era um homem quebrantado, mas determinado a reconstruir o que tinha destruído. Ela segurou a mão dele e disse: Marcos, a gente não vai conseguir sozinho. Mas com Deus, a gente pode. Vamos continuar firme porque Ele é fiel. O testemunho que abençoou outros. Com o tempo, a história deles começou a ser conhecida na igreja. Não porque eles saíram contando, mas porque a mudança era visível. Marcos não era mais o mesmo. Ele se tornou um cooperador ativo, sempre disposto a ajudar. Ana, que antes estava quase desistindo, agora cantava com mais fé, orava com mais convicção. Até que um dia, um jovem irmão que estava passando por uma luta semelhante, procurou Marcos depois do culto.
Irmão, eu ouvi falar da sua história. Eu tô passando por uma coisa parecida. Você acha que ainda tem jeito pra mim? Marcos olhou para aquele jovem e viu o seu próprio passado. Ele colocou a mão no ombro dele e disse: Irmão, se Deus pode me perdoar e me restaurar, Ele pode fazer o mesmo por você. Mas você precisa se arrepender de verdade. Não é só parar de fazer o errado, é começar a fazer o certo. Buscar a Deus, servir na obra, ser fiel à sua família. Se você fizer isso, Deus vai te dar uma nova chance. Aquele jovem se batizou nas águas algumas semanas depois, e hoje é um cooperador fiel na igreja. A lição que ficou. Hoje Marcos e Ana estão mais unidos do que nunca. Não porque a traição não doeu, dói até hoje em alguns momentos, mas porque eles aprenderam que, com Deus, até as feridas mais profundas podem ser saradas. Eles não escondem o que aconteceu. Quando perguntam como eles conseguiram superar, eles respondem: Não foi a gente. Foi Deus. A gente só ficou firme. Porque essa é a grande lição. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. E quando a gente confia nele, mesmo que a tempestade seja grande, ele nos sustenta. Se você está lendo isso e pensa: será que ainda tem jeito para mim? A resposta é sim. Não importa o tamanho do seu erro, não importa a profundidade da sua dor. Se você se arrepender e buscar a Deus de verdade, Ele vai te restaurar. Não da noite para o dia, não do jeito que você imagina, mas do jeito certo. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. E se o seu coração está disposto a mudar, Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que você saiba que não importa o que esteja acontecendo, Deus não te desamparou. Ele está do seu lado. Fique firme. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio depois da vitória. Mas a história de Marcos e Ana não terminou ali. Porque na vida do servo de Deus, uma vitória muitas vezes é apenas o preparo para uma prova maior. E foi exatamente o que aconteceu. 3 meses depois do batismo daquele jovem, Marcos perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava há mais de 10 anos anunciou uma reestruturação, e ele foi um dos demitidos. O salário dele era a base da renda da família. Ana, que cuidava das crianças e fazia alguns trabalhos como costureira, não tinha como sustentar sozinha as despesas da casa. O aluguel, as contas de luz, água, a comida para os 3 filhos, tudo parecia se acumular de uma vez. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Marcos sentou na mesa da cozinha com a cabeça entre as mãos. Ana viu os ombros dele tremendo e soube que ele estava chorando. Não era um choro alto, não era desespero. Era aquele choro silencioso, que vem de um homem que se sente responsável e não sabe mais o que fazer. Ana colocou a mão no ombro dele, mas não sabia o que dizer. Ele levantou o rosto, enxugou as lágrimas com as costas da mão e suspirou fundo. Ana, eu não sei como a gente vai pagar as contas esse mês. Não tenho nem como comprar o leite das crianças. Ela se sentou ao lado dele e segurou a mão dele com força. A gente já passou por coisa pior, não passou? Deus não nos abandonou antes. Ele não vai abandonar agora. Marcos balançou a cabeça, mas não era um não de descrença. Era um não de quem sabe que a fé não tira a dor, mas dá força para enfrentar. Eu sei, mas dessa vez é diferente. Antes a gente tinha pelo menos um salário. Agora a gente não tem nada. Ana ficou em silêncio por um momento, então se levantou, foi até a estante e pegou a Bíblia. Abriu no Salmo 37 e leu em voz baixa. Nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Marcos fechou os olhos. Ele conhecia aquele versículo. Já o tinha lido tantas vezes. Mas naquela hora, as palavras pareciam pesadas, difíceis de acreditar. E se a gente for a exceção, Ana? E se dessa vez não der certo? Ela não respondeu com palavras. Em vez disso, ajoelhou-se ali mesmo, na cozinha, e começou a orar. Não era uma oração bonita, cheia de palavras elaboradas. Era um clamor. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe que não temos para onde correr, mas a gente confia no Senhor. Não porque a gente é forte, mas porque o Senhor é fiel. Ajuda a gente, Pai. Mostra o caminho. Marcos se ajoelhou ao lado dela. E ali, naqueles minutos de silêncio quebrado só pelos soluços abafados, eles entregaram tudo nas mãos de Deus. A resposta que veio de onde menos esperavam. Na manhã seguinte, Marcos saiu cedo para procurar trabalho. Andou pelas ruas do bairro, entrou em lojas, deixou currículos, falou com conhecidos. Nada. Até que já no final da tarde, cansado e desanimado, resolveu passar na igreja. Não era dia de culto, mas ele sabia que sempre tinha alguém por lá, um cooperador fazendo limpeza, um irmão organizando os hinos. Quando chegou, encontrou o irmão João, um dos mais antigos da congregação, varrendo o pátio.
Irmão João, tudo bem? Tudo, meu filho. E contigo? Marcos suspirou. Tô procurando serviço, irmão. Perdi o emprego essa semana, e tô preocupado com as contas. O irmão João parou de varrer, apoiou a vassoura na parede e olhou nos olhos de Marcos. Filho, Deus não esquece dos seus. Você lembra quando o profeta Elias foi alimentado pelos corvos? Deus usa os meios mais inesperados para nos sustentar. Marcos assentiu, mas no fundo se perguntava: e onde estão os meus corvos? Foi então que o irmão João colocou a mão no bolso e tirou um envelope. Isso aqui é para você. Marcos hesitou. Não, irmão, eu não tô pedindo esmola. Não é esmola, filho. É uma bênção. Deus colocou no meu coração ontem à noite que eu deveria te dar isso hoje. Não pergunte por que, só receba. Marcos abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia dinheiro. Não era uma fortuna, mas era exatamente o valor do aluguel e das contas básicas do mês. Ele olhou para o irmão João sem palavras. Deus é fiel, Marcos. Não duvide. O trabalho que veio como resposta à obediência. Mas Deus não parou por aí. 2 dias depois, Marcos recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho, o seu Carlos, dono de uma pequena oficina mecânica. Marcos, meu filho, ouvi dizer que você tá precisando de serviço. Tô precisando de um ajudante aqui na oficina. Não é um salário dos grandes, mas é honesto. Se você quiser, pode começar segunda. Marcos quase não acreditou. Seu Carlos, o senhor não faz ideia do que isso significa para mim. Ah, eu sei sim. A vida é assim, né? Um dia a gente tá em cima, no outro tá embaixo. Mas o importante é não desistir. Marcos aceitou na hora. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta que Deus estava abrindo. E o mais surpreendente? A oficina do seu Carlos ficava do lado da casa de um casal que há anos recusava ouvir sobre a igreja. Eles eram conhecidos no bairro por serem difíceis, sempre discutindo, sempre reclamando da vida. Mas Marcos não desistiu. Toda vez que ia trabalhar, levava um sorriso, uma palavra amável. Quando eles reclamavam da vida, ele dizia: Deus é bom. Ele nunca falha. Pouco a pouco, o casal começou a notar algo diferente naquele jovem. Até que um dia a esposa, Dona Maria, perguntou: Marcos, como é que você consegue ser tão tranquilo, com tanta coisa ruim acontecendo? Ele sorriu: porque eu confio em Deus. Se o Senhor quiser, eu posso levar o Senhor e a dona para conhecer a igreja. Lá a gente aprende a ter paz, mesmo nas dificuldades. E assim, sem pressa, sem forçar, Deus usou a prova de Marcos para alcançar mais uma alma. A doença que testou a fé de novo. Mas as provações não tinham acabado. 4 meses depois, Ana começou a sentir dores fortes no estômago. No começo achou que era só uma indigestão. Mas as dores não passavam. Foi ao médico, fez exames e o diagnóstico veio como um balde de água fria. Senhora Ana, você tem um tumor no estômago. Precisamos fazer mais exames para ver se é maligno. Ana voltou para casa em silêncio. Marcos, ao saber da notícia, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. De novo, senhor? Por quê? Dessa vez não era uma crise financeira. Era a saúde da mulher que ele amava. Era a possibilidade de perdê-la. Mas Ana, mesmo com medo, seguiu firme. Marcos, a gente já viu Deus agir antes. Ele não vai nos abandonar agora. Eles começaram um jejum de 3 dias, só água e oração. Os irmãos da igreja se uniram, fazendo cadeias de oração. As crianças, mesmo pequenas, jejuaram o que podiam, pulando uma refeição, orando antes de dormir. Quando Ana voltou ao médico para repetir os exames, o resultado foi inesperado. O tumor diminuiu. Não entendo como, mas ele está menor. Vamos monitorar, mas as chances de ser benigno aumentaram muito. O médico, que não era crente, olhou para Ana com curiosidade. O que você fez? Alguma dieta especial? Ana sorriu. Não, doutor. Só oração. A lição que veio com o tempo. Hoje, anos depois, Marcos e Ana olham para trás e veem como Deus foi fiel em cada etapa. O jovem que Marcos ajudou a se restaurar hoje é um cooperador na igreja, casado com filhos, e um testemunho vivo de como Deus muda vidas. O casal que Marcos alcançou na oficina se batizou nas águas e hoje serve no coral da congregação. A saúde de Ana se restabeleceu completamente, e os médicos nunca conseguiram explicar como um tumor daquele tamanho regressou tão rápido. A oficina do seu Carlos cresceu, e Marcos virou sócio, tendo hoje uma renda estável e a oportunidade de ajudar outros irmãos em dificuldade. Mas o mais importante não são as bênçãos materiais. É o que eles aprenderam. Deus não nos tira das provas, Ele nos sustenta nelas. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de desespero. Mas em nenhum momento eles estavam sozinhos. 2.
A obediência vem antes da bênção. Marcos não recebeu o emprego porque era o melhor mecânico. Recebeu porque continuou firme, mesmo quando tudo parecia perdido. Ana não foi curada porque merecia. Foi curada porque Deus é misericordioso e ouve o clamor dos seus filhos. 3. Deus usa as nossas lutas para abençoar outros. Se Marcos não tivesse passado pela traição, não teria aprendido a perdoar. Se não tivesse perdido o emprego, não teria conhecido o casal que hoje está na igreja. Se Ana não tivesse ficado doente, muitos irmãos não teriam se unido em oração como fizeram. 4. A fé não é a ausência de medo, é a certeza de que Deus é maior que ele. Ana teve medo do tumor. Marcos teve medo da falência. Mas eles escolheram confiar, mesmo quando não viam a saída. Uma palavra para quem está lendo. Se você chegou até aqui, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez você esteja desempregado, sem saber como pagar as contas. Talvez seu casamento esteja em crise e você não vê mais saída. Talvez uma doença tenha abalado sua família, e o medo está te paralisando. Se for assim, ouça isso. Deus não mudou. Ele não é um Deus de ontem, que fazia milagres só na Bíblia. Ele é o mesmo hoje. Se ele sustentou Marcos e Ana, ele pode sustentar você. Se ele restaurou um casamento quebrado, ele pode restaurar o seu. Se ele curou uma doença que os médicos não entendiam, ele pode curar a sua. Mas tem uma coisa que você precisa fazer: ficar firme. Não é fácil. Vamos ser honestos, vai doer. Vai ter noites de choro, dias de dúvida. Mas se você não desistir, se você continuar buscando a Deus, mesmo quando não sentir vontade, Ele vai te sustentar. Comece hoje. 1. Ore. Não precisa ser uma oração bonita. Fale com Deus como você falaria com um pai. Ele ouve. 2. Leia a Bíblia. Mesmo que seja só um versículo por dia. A palavra de Deus é alimento para a alma. 3. Não falte à igreja. Não é só ir ao culto. É estar onde Deus está, onde os irmãos podem te fortalecer. 4. Sirva. Mesmo que você esteja quebrado, ajude alguém. Às vezes, a bênção vem quando a gente tira os olhos de si mesmo. E lembre-se, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você está disposto a mudar, Ele vai fazer coisas novas na sua vida. O final que ainda não acabou. A história de Marcos e Ana não terminou. Ela continua todos os dias. Porque a vida do servo de Deus não é um filme com um final feliz e créditos rolando. É uma caminhada diária, cheia de altivos e baixios, mas sempre com a certeza de que Ele está ao nosso lado. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, eles respondem a mesma coisa. Não fomos nós. Foi Deus. A gente só ficou firme. E é isso que Deus está te pedindo hoje. Fique firme. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa quão escuro parece o caminho. Deus não te desamparou. Ele está do seu lado. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.